Olá, bem-vindos ao primeiro e tão especial Diálogos com Amor. Mãe, fui devolver o humano. E afinal, quem sou eu e o que é isto dos Diálogos com Amor? Bem, eu sou a Teresa, sou mãe, sou professora e acolhi este projeto do Amor a Dobrar porque também acredito que ele poderá acolher muitas mães, muitas mulheres, muitos pais e o melhor que o mundo pode ter, que são os nossos bebés. Hoje, neste final de tarde, vou conversar com a Celina. De facto, aquilo que nós hoje estamos à procura é de chegar até vós e dar-vos um bocadinho daquilo que é o nosso projeto. Mas, acima de tudo, queremos que vocês também partilhem connosco aquilo que vos fizer sentido, aquilo que sentirem também. A Celina é, efetivamente, a nossa primeira mãe que nós vamos acolher neste Diálogos com Amor. Olá, Celina. Olá. Muito bem-vinda. E muito obrigada por também teres aceito este nosso convite. Eu vou falar um bocadinho da Celina. Sim. A Celina também é mãe. Ela é enfermeira. Trabalha no CRIA em Leiria, num centro de apoio a toxicodependentes. E atrevo-me a dizer que ela também, talvez por paixão, recentemente se tornou escritora. E para ser escritora não é unicamente ser preciso escrever. Ser escritora é preciso senti-lo com alma. E o tema de hoje fala um bocadinho sobre isso. Mas eu acho que ninguém melhor do que tu para abrir a página deste livro que é a tua história. Olá, Teresa. Olá, Teresa. Olá a todos. E muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Sim, sou enfermeira de profissão, mas a escrita é uma grande paixão na minha vida. Desde sempre fui muito ligada aos livros, li muito durante a minha infância e adolescência e depois achei que também podia escrever as minhas histórias e nasceu assim o gosto pela escrita e por colocar em formato livre as histórias que tinha dentro da cabeça. Muito obrigada pela tua partilha. Eu vou também partilhar um bocadinho do porquê da Celina ser a nossa primeira tertúlia, o nosso primeiro diálogo com amor. Primeiro porque também me apaixonei pelo teu livro, um dos teus livros, mas este penso que foi o primeiro que escreveste, certo? O infantil? Sim. O infantil é o terceiro, mas é o primeiro infantil. Ok. É o primeiro para as crianças também, é a minha estreia na literatura infantil. Pronto, eu acho que como nós também temos aqui algumas coisas em comum, eu também me fui revendo muito na tua história. Mas, na verdade, aquilo que se prende e confesso que eu me apaixonei logo pelo título do teu livro, e acho que não devo ser caso único, porque é fantástico. E acho que todas as pessoas que de perto, se calhar de mais longe, já vivenciaram esta experiência de irmãos, se calhar já tinham pensado desta forma, mas ninguém se calhar tinha arriscado a pensar num título tão ousado. Então a minha primeira pergunta é: porquê escrever um livro com este título? Sim. Esta história nasceu do nosso caso real aqui de casa. Quando nasceu o meu segundo filho, nós realmente passámos pelos ciúmes, passámos por este problema cá em casa. Naquele primeiro mês, quando as coisas estavam mais quentes, não é? Quando estávamos a sofrer aquela situação na pele, não me ocorreu nada disto. Isto só veio mais tarde. Um bocadinho para aliviar a alma e para aliviar a minha ansiedade de pensar que tinha feito uma coisa má, que ao dar o irmão ao Francisco eu tinha feito uma coisa má, porque afinal ele não gostava do Mano, ele rejeitava o irmão e eu pensei, o que é que eu fui fazer à minha vida? Estávamos tão bem e eu fui estragar isto tudo ao querer dar-lhe um irmão. E então só quando as coisas começaram a ficar melhores é que este título me surgiu. Quando eu comecei a pensar, de certeza que existem outras pessoas
passar pelo mesmo. Existem outras mães com este problema, existem outras crianças que devem passar por o mesmo. Não deve ter sido a primeira mãe que tem filhos que têm ciúmes uns dos outros. E foi aí que o título começou a surgir, porque o Francisco ainda era muito pequeno quando o irmão nasceu, mas eu acho que se ele pudesse, ele tinha mesmo devolvido o irmão. Porque ele não gostava nada do Afonso cá em casa. Para contextualizar também um bocadinho, o teu primeiro filho é o Francisco, certo? Sim. E depois o segundo filho é o Afonso. Exatamente, exatamente. Mas há um terceiro. E já há um terceiro, sim. Que é o Miguel. Que é o Miguel. Eles são muito próximos, todos uns dos outros? Sim. O Francisco tem neste momento tem 7 anos, o Afonso tem 5 e o Miguel tem 2 anos e quase 2 anos e meio. Portanto, são todos assim muito próximos. Do Afonso em relação ao Francisco, pronto, que no fundo são os atores deste livro, são os que impulsionaram a escrevê-lo, em relação ao terceiro filhote e ao Afonso. Notaste alguma diferença? Eu julguei que quando o Miguel nascesse, quem ia sentir mais ciúmes seria o Afonso, porque era o mais pequenino na altura, ainda não percebia muito bem, não é? Mas curiosamente quem voltou a ter mais ciúmes foi o Francisco. Eu acho que tem mesmo a ver com a personalidade de cada criança. O Francisco, como viveu aqueles 2 primeiros anos como filho único, já sabia, pronto, sentia o que era ser filho único. E o Afonso nunca chegou a saber isso, nunca chegou a sentir. Quando nasceu, tinha o irmão cá em casa. E então, quando o Miguel nasceu, quem me verbalizava mais os ciúmes era o Francisco. É que pedia mais colo, pedia mais mimos, depois dizia para eu segurá-lo como eu segurava o Miguel, para pegar ao colo como fazia com o Miguel. Era o Francisco que, eu acho que foi o Francisco que sofreu mais com a chegada dos irmãos, todos, os dois, tanto um como o outro. Tanto que... Mas tu sentiste da parte do Francisco, quando nasceu o Afonso, logo alguns sinais que evidenciavam esse ciúme. Ele exteriorizou. Sim, quando o Afonso nasceu, o Francisco tinha 2 anos e eu acho que o que também complicou muito estes ciúmes foi o tipo de parto que eu tive, porque eu cheguei às 41 semanas e o Afonso não dava sinais de querer nascer, então teve de ser um parto induzido e eu tive de ir para o hospital, não é? Induzir o parto. Eu tive muito tempo longe do Francisco. Eu fui para o hospital numa sexta-feira de manhã e o bebê só nasceu passadas quase 2 dias, portanto, e só ao fim do 3º dia é que o Francisco me foi visitar ao hospital, quando já estava no quarto e instalada onde ele me podia visitar, não estava no bloco de partos. Portanto, esta ausência toda da mãe em casa e ele não saber onde é que eu estava e tinha desaparecido, depois quando eu voltei para casa também condicionou muito, porque ele queria estar comigo, mas não queria estar com o irmão, só queria estar comigo. E se vinham os avós ou se vinham as tias perguntar se ele queria passear com elas, dar uma volta na rua, ele não queria, ele queria sair ao pé do irmão, mas não me queria abandonar, porque eu acho que ele tinha medo que eu voltasse a desaparecer durante tanto tempo. E então ele vivia neste dilema de querer então, a mãe. Aqui os ciúmes que tu identificas têm muito a ver com a relação do Francisco contigo. Também sim, porque ele estava habituado a brincar comigo, não é? A ter o espaço dele, a mãe só para ele, e depois chega o irmão e ele tem que dividir a mãe, e depois quando eu acho que os piores momentos era quando eu lhe dava de mamar ao Afonso. Ele ver ali o irmão tão junto a mim e depois ter de ser o pai a dar-lhe a refeição, isso mexia muito com ele, porque eram momentos nossos, não é? Que estávamos habituados a fazer os dois. Até porque nesta altura, quando os meus filhos eram muito pequenos, o João passou longos períodos em Angola e eles viviam praticamente comigo. Portanto, o Francisco de repente ver que a mãe tinha um bebê pequenino ao colo e que era o pai que estava a substituir a mãe em algumas tarefas, isso mexeu realmente muito com ele, apesar de ele ser pequeno. Mas estavas a dizer há pouco que quando nasceu o Miguel, o Francisco voltou a demonstrar até mais ciúmes do que o Afonso. É verdade. Se calhar o parto do Miguel não teve a mesma história do parto do Afonso. Não, o parto do Miguel foi o parto mais rápido que eu tive, foi o parto melhor. Estou a fazer perguntas difíceis, porque no fundo eu acho que se calhar cada mãe
cada família que passa por situações deste género vai dizer, pois, mas a mim não me aconteceu isso e na verdade também houve ciúmes. Eu acho que isto tem a ver com a personalidade e depois a função de vários fatores, não é? Do ambiente, das vivências naquele momento, tudo influencia, mas realmente o Francisco, já assim mais grandinho, ele chegou a dizer, mãe, chegam de filhos cá em casa. Não sei porque depois eu falava, este ano podíamos ter uma menina, não sei o quê, e ele ouvia estas conversas de mim com o João, assim, na brincadeira, não é? Mas ele dizia logo, mãe, já chegam de filhos cá em casa. O Afonso nunca teve tanto esse tipo de reações. Não, o Afonso mas não. Mas não quer dizer que não sentisse, talvez não o verbalizasse. Exatamente, podia não exteriorizar tanto, mas eu acho que também a personalidade dele é uma personalidade mais... adapta-se melhor às mudanças, enquanto o Francisco pensa muito quando mesmo a mudança de escola, o facto de ter passado do pré-escolar para o primeiro ciclo, tudo isto mexe com ele, todas estas mudanças, ele pensa muito, ele sofre muito por antecipação, enquanto o Afonso não, é mais ligeiro, pronto, tem que ser, e adapta-se melhor às mudanças, e o Francisco, apesar de ter tido o irmão, o primeiro irmão tinha 2 anos, ele também disse que gostava de ser filho único. Já me disse isso algumas vezes. O Francisco? O Francisco, sim. Pois, lá está. Sim. Ou seja, o grande ator de tudo isto. Exatamente. Se bem que a pandemia e o facto de termos estado em confinamento agora estes últimos tempos alterou um bocadinho o modo como ele viu os irmãos. Porque antes... os irmãos não tinham assim grande importância, mas desde que tivemos mais tempo em casa e mais tempo fechados e sem ir à escola, ele percebeu que realmente ter irmãos cá em casa era útil para poderem brincar. E ele viu a mudança. Eu vou pôr aqui um pequeno parênteses, porque também acho que é importante, porque eu também tenho 3 meninos, como já partilhei contigo. Também tenho os 2 primeiros, foram muito próximos. Na altura, quando o meu primeiro é o Diogo, e quando o meu Francisco, que é o segundo, nasceu, eu não senti, de facto, não senti isso que tu estavas a dizer. Talvez porque o Diogo não tenha exteriorizado. E isto estou a partilhar porquê? Porque eu acho que, de facto, tem a ver com personalidades, sim, tem a ver com contextos, mas também depois as crianças podem ter formas diferentes de manifestar o ciúme. E talvez até seja preferível que o manifestem na altura própria, do que se calhar o guardem e aquilo seja uma coisa que nunca foi muito bem entendida por eles, e se calhar até acham que ao não verbalizarem vão relativizar aquilo. Tudo bem que eles são crianças, não têm esta consciência, mas eles percebem muita coisa, não é? E agora, mesmo falando um bocadinho da minha experiência também, aqui mais um parênteses, eu quando tive o meu terceiro, tem uma diferença muito grande dos outros. O meu Francisco, do meio, pedia muito o meu colo e tinha 14 anos. Eu acho que não era por ciúmes, acho que não era. Era muito porque... E ele queria muito um irmão, ele pedia muito mais um mano. Se calhar até pedia uma mana, mas pronto. Isto para dizer que, mesmo estando na adolescência, houve aqui alguns sinais que eu achei curiosos, mas depois a idade dele já dava para conversar as coisas de outra forma. Isto, no fundo, só para partilhar, para quem nos está a ouvir, que isto dos ciúmes entre irmãos não é algo exclusivo de crianças pequeninas. E pode ser manifestado de muitas formas. Agora, a minha pergunta também acho que é importante, e não sei se faz sentido ou não, se prepararam o Francisco para o nascimento do irmão? Sim, nós preparámos, mas claro, o Francisco não tinha ainda 2 anos, não é? Quando eu fiquei grávida, o Francisco tinha 18, 19 meses e ele era muito pequenino. Nós explicávamos, não é? Nós explicávamos que ele ia ter um bebê íamos ter um bebê cá em casa e que vinha ser um irmão para ele brincar. E ele ria, ele ouvia estas conversas e ria. Ele também não falava muito, ele foi uma criança que só começou a falar mais tarde, a partir dos 2 anos, e ele, quando nós lhe contávamos que íamos ter mais um bebê, ele sorria muito e achava graça, mas eu acho que ele não entendia o que é que era realmente ter um irmão em casa. E depois ele viu a barriga a crescer e até lhe dava a Xuxa para a barriga, que era para o mano, mas ele não tinha noção do que é que era realmente ter um irmão só. Ele só percebeu mesmo quando o bebê veio cá para casa.
Neste momento, vocês fariam alguma coisa diferente? Se desse para... Eu acho que não dava, porque pela idade nós não conseguíamos ter grandes, não conseguíamos dar grandes explicações, porque ele era realmente pequenino. E dava a ideia que ele compreendia, porque ele percebia a barriga a crescer, até dava a Xuxa, como se já tivesse lá o irmão dentro, e nós achávamos que as coisas iam correr bem. Só que quando ele chegou à maternidade e viu o bebê no berço, ele teve logo aquele impulso de rejeição. Ele não queria saber nada do bebê, ele só queria ir para o meu colo. Nós mostrávamos o bebê e dizíamos que era humano, e até tínhamos comprado um presente, não é? Porque o humano tinha trazido. Ele não queria saber de nada disso, nem queria olhar para o bebê, nem para o berço, para nada. Eu acho que nasceu logo ali uma recusa em querer aceitar o irmão. Assim que o viu na maternidade, ele já não queria olhar para ele. Mas apesar dessa preparação que vocês, de facto, foram fazendo, vocês sentiram que até é normal esses ciúmes entre irmãos? É assim, eu acho que é normal, porque o bebê veio retirar um bocadinho daquilo que era dele. Ele viveu aqueles 2 anos sozinho em casa com os pais. Portanto, tinha a atenção toda dos dois para ele. E de repente, numa criança tão pequenina, ficar mais tempo com o pai, quando ele estava mais habituado à mãe, e ter de ser o pai a dar-lhe banho, ou ter de ser o pai a mudar-lhe as fraldas, ou ter de ser o pai a dar-lhe a refeição, o Francisco ressentiu-se um bocadinho. Quer dizer, então chega aqui um bebê e vem-me tirar o lugar que era meu, porque estas coisas era a minha mãe que me fazia, de repente agora é o meu pai, é como se fosse uma substituição. E o Francisco, eu acho que os ciúmes vinham muito daí também. Era do Francisco perceber que aquela criança veio-lhe retirar um bocadinho da atenção que era dele. Claro. Eu há pouco estava nesta última questão que te coloquei, falei da palavra normal. Achas que por as pessoas terem assumido que até é normal, deixa-se falar abertamente e de forma mais explícita, talvez, digo eu, deste assunto, com outro tipo de cuidado? Ou, como é normal, não se fala? Pois, eu não sei bem. Eu acho que aqui o normal, as pessoas acreditam, não é, que é normal sentirem ciúmes os filhos uns dos outros, mas ao mesmo tempo não se fala muito sobre esse assunto. Eu não tinha esta noção e só tive esta noção depois de começar a fazer a Hora do Conto nas escolas. Como é um livro infantil e a editora trabalha muito com as escolas, nas horas do conto, percorri algumas escolas do país antes da pandemia a contar a história e a levar a história às crianças. E uma coisa que eu achei engraçada foi que quando eu dizia o título do livro, para começar a história, as crianças diziam: o quê? Devolver os irmãos? Nem pensar, eu não devolvi ao meu mano, nunca na vida, nunca fazia tal coisa. Todas assim muito politicamente correto. Mas no fim de eu contar a história e de explicar o que é que se tinha passado cá em casa e os sentimentos do Francisco e as emoções todas que ele teve com a chegada do irmão, que passou desde a raiva à rejeição, depois até começou a gostar um bocadinho, e a alegria de ter um mano para brincar, pronto, todas estas emoções que mexeram com ele. As crianças, no final da história, eu abria o espaço para perguntas, se alguma criança queria fazer uma pergunta sobre o livro ou sobre a história, se tinha alguma dúvida, e o mais engraçado é que aquilo acabava por ser um momento quase de psicologia, de consultório aberto para as crianças dizerem aquilo que lhes ia na alma, porque elas levantavam o dedo, não era para fazer perguntas, era para contar aquilo que... A história deles. Sim, um bocadinho das vivências delas. E então o que eu descobri foi que, ao ouvirem a história e ao perceberem que havia outra criança tinha sentido aquilo que elas também sentiam e que eu estava ali a verbalizar, não é? E a expor, elas também se sentiam confiantes para expor. E então muitas me diziam: eu também tenho ciúmes do meu mano, e não era só dos mais velhos em relação aos mais novos. Muitos irmãos mais novos também têm ciúmes dos irmãos mais velhos. Claro, alguns irmãos, algumas crianças têm ciúmes dos primos, das primas. Não é só entre irmãos. Eu acho que é quando uma criança vive numa família, não é? E é muito única, e quando aparece uma outra criança, nem que seja um primo mais afastado, que lhe venha retirar um bocadinho da atenção que ela tem, que é só dela, ela vai sentir aqueles ciúmes. E notei isso quando andei nas escolas, que é um sentimento frequente, muitas crianças o sentem, mas eu acho que não divulgam, não contam aos pais. Ou seja, achas que elas têm medo de assumir isso e de falar sobre isso com os pais?
Talvez sim, eu acho que é o receio de magoar os pais, porque quando os pais decidem dar um irmão, não é? Dar um irmão à criança, quase sempre nós pensamos que é para bem, não é? Para as crianças terem alguém com quem brincar, para ser um companheiro para a vida, portanto é para ser uma coisa boa. E a criança, ao revelar que tem ciúmes, é como se estivesse a dizer que afinal ter um irmão é uma coisa má. E eu acho que é esse sentimento de não querer ferir os pais, não querer magoar, que muitas vezes faz com que elas não falem isso abertamente. O medo de que os pais depois fiquem magoados por ela ter dito aquilo. E achas que os pais, muitas das vezes, quando até se podem aperceber dessa relação entre os filhos, mas têm algum receio do julgamento da sociedade, podem também, mais uma vez, entrar nesta questão da normalidade? Tipo, é normal? Ou seja, no fundo a minha pergunta é, achas que na verdade os pais também acabam por ter algum medo do julgamento da sociedade? Sim, porque há uma coisa curiosa. Eu quando fiz a apresentação do livro, quando fiz a divulgação do livro, acabei por ir a um programa de televisão apresentá-lo. Sim, eu já vi. E é engraçado, eu não contava com isto, não é? Porque sou uma pessoa desconhecida, mas não contava com isto. No fim de eu ir lá dar a entrevista, eu recebi algumas mensagens depois pelo Facebook de outras pessoas, de outras mães, que diziam: isso aconteceu porque não fez bem o trabalho. Nós somos julgadas pelos nossos pais. Eu não contava com este tipo de reações, mas é logo a abordagem. Isso aconteceu com a criança porque não fez bem o trabalho de casa, porque não preparou o seu filho para a chegada do irmão. Comigo correu lindamente, que eu preparei o meu filho e as coisas correram lindamente. Portanto, as pessoas julgam, é logo julgar. Alguma coisa não fizeste bem para isso estar a acontecer. Eu atrevi-me a dizer que não é só em relação a isso. Sim, em relação a muitas coisas da maternidade, sim. Muitas coisas. E às vezes, quando de facto se criam grupos de partilha, onde há de facto uma abertura e não há filtros, eu estou a falar mesmo às vezes entre amigos, entre pessoas próximas, porque até pode ser normal nós não queremos expor a nossa família e a nossa vida a pessoas que simplesmente conhecemos. Mas às vezes isso acontece entre amigos. E eu penso que todos nós já sentimos isso um bocadinho, porque, e às vezes até nós dizemos, será que é só connosco? Sou tal, eu não sei quem. Eles não se tão bem, não é? Como é que se calhar connosco, ou os nossos, acontece isto? E às vezes percebemos por alguns sinais que eles vão aparecendo e vão se revelando, se estivermos atentos, que acaba, eu costumo dizer, não é o ser normal, é o ser comum. Porque como nós falamos em normal, subentende-se que tem que haver uma aceitação, ponto. Sem haver reflexão, sem haver cuidado, porque vai acontecer, então é normal. Não, é comum acontecer. É comum, mas também temos de saber lidar com isso. Pelo menos é a minha perspectiva. Não sei se achas de facto que faz sentido isto ou não. Haver aqui uma diferenciação entre o que é normal e o que é comum. Porque muitas vezes as pessoas dizem-me, é normal, eu também sempre andei mal com a minha irmã, andávamos sempre às turmas, igual não vivemos uma sem a outra. Eu já ouvi imensas amigas, e eu sou filha única, ou seja, não sei a experiência de uma irmã de sangue, mas tive uma irmã que é como se fosse, fomos criadas juntas, não havia necessariamente ciúmes entre nós, mas havia outras quesilhas. Está, era normal, não é? E, no entanto, não disputávamos os pais, mas éramos da mesma idade, e é normal. E é normal que entre crianças, sejam elas de que idade for, quando vivem muito próximas e convivem diariamente, que haja a disputa pelo lugar, pelo espaço, por um objeto, etc. Não é? Até por um assunto que é completamente ridículo e quer-se fazer valer uma posição. Isso acontece com crianças, isso acontece com adultos. Agora, a minha questão, e há pouco também te coloquei essa pergunta de outra forma, sendo que o Francisco não falava ainda, como é que nós podemos notar que uma criança evidencia ciúmes? Que sinais é que podem ser um alerta?
Sim, o Francisco, quando o irmão nasceu, ele tinha 2 aninhos e não dizia quase nada. Dizia as palavras básicas, mamãe, papá, mas não dizia, não fazia frases completas, nem dizia, portanto era impossível ele formular uma frase a dizer que não queria o irmão. Ele não dizia isso, mas se eu estivesse sentada no sofá a dar de mamar ao Afonso, ele saía do sofá e ia para outro sítio de maneira a que não visse o irmão. Ele tinha que estar num ângulo em que não me visse, porque eu acho que o magoava, vê-lo ao meu colo, vê-lo numa relação tão próxima comigo, magoava. Então ele tinha que estar num ângulo que não me visse. Se ele estivesse a comer, também ele virava a cara, porque ele não queria ver. E era muito assim, era de rejeição. Se eu queria brincar com um, eu não podia estar com o outro, eu tinha que deixar o outro no berço ou na espreguiçadeira para ir com o Francisco. Pronto, não havia cá misturas. Se eu estava com um, não podia estar com o outro. Ele recusava a presença do irmão junto dele e foi aí que nós começámos a ver que ele não queria muitos contactos com o Afonso. Olha, temos aqui alguns comentários. Há aqui um que eu acho fascinante, da Licinha, que diz porrada até. Ou seja, nós estamos a ser muito softs porque isso do contacto físico é também comum. É verdade. A Diana Lopes também coloca aqui uma pergunta. A pergunta, na vossa opinião, neste caso, passo a pergunta para ti, se achas que, de facto, há muita preocupação da criança mais velha à recepção da chegada do irmão, se vai sempre também depender dela. Temos de aceitar que o mais velho tem a sua personalidade, certo? Ou seja, aqui é um bocadinho, penso eu que a Diana é isto que ela quer transmitir, temos que respeitar a personalidade dele, saber lidar com isso, mas no fundo essa reação do irmão vai ser também depender muito da criança. Sim. Eu acho que sim, porque claro que isto é sempre imaginar como é que seria, mas eu acho que se fosse o Afonso o primeiro filho, também seria educado de outra maneira, porque nós, apesar de sermos os mesmos pais, o mesmo ambiente, há sempre coisas que são diferentes. E apesar de nós pensarmos que estamos a educar da mesma maneira, se calhar não estamos. Mas eu acho. Exato. Até porque eu pelo menos falo por mim, eu era o primeiro filho, somos muito mais protetoras, pronto. E depois também eu adiei a maternidade porque na altura estava a viver em Lisboa e nós não queríamos ter filhos em Lisboa, porque achávamos que não íamos dar conta do recado, uma vez que o João passava longos períodos em Angola e eu trabalhava no hospital por turnos. Pronto, seria incompatível ter uma criança lá em que eu não tinha mais ninguém que me pudesse ajudar para ir buscar o menino à creche ou o que quer que fosse. E então decidimos adiar um bocadinho a maternidade até conseguirmos ter uma vida mais estável que nos permitisse vir cá para Leiria e para junto dos nossos pais. Portanto, sou uma mãe mais tardia, já tinha 30 anos e depois muito protetora, porque depois na altura não digas isso. 30 anos hoje em dia não é tardio. Sim, hoje em dia. Não é tardio. Mas pronto, tive o primeiro filho aos 30. E depois eu não consegui arranjar logo trabalho cá em Leiria e continuei a trabalhar em Lisboa. Pronto, andava a fazer viagens cá entre Leiria e Lisboa para ir trabalhar e deixava o menino com a minha sogra. Tudo isto me fez temer, estava sempre a temer pela nossa saúde, não é? Se eu tivesse um acidente, alguma coisa que me impedisse de chegar a Leiria, então era aquela super proteção para o menino pequenino, não é? Para o meu primeiro filho. Claro. Se calhar com o Afonso já foi totalmente diferente, já o educámos de maneira diferente, já se calhar com outra serenidade. Logo aí as coisas são diferentes, mas mesmo assim eu acho que a personalidade do Afonso é uma personalidade mais, tem que dar as coisas de forma mais leve, não pensa tanto sobre o assunto. Ele é muito preocupado, mas não sofre com tanta antecipação como o Francisco. O Francisco, se dissermos que ele vai mudar de escola daqui a um ano, já está a pensar hoje que não quer ir para a escola nova daqui a um ano. Começa logo a cismar com aquilo durante a noite. E então o Francisco, eu acho que também tem muito a ver com a personalidade da criança, e o Francisco realmente, aqueles 2 anos que viveu sozinho com os pais, ele ficou muito, muito apegado à mãe, lembra-se muito dessa relação. E eu acho que é daí. É como a Diana estava a colocar, por mais preparação que às vezes haja, exatamente. Temos sempre que esperar que cada criança poderá reagir de forma diferenciada. Ainda assim, é importante fazer essa preparação.
mas se calhar de uma forma muito descontraída, se calhar sem um peso e às vezes se calhar sem uma culpa, porque às vezes nós pais, penso eu, sentimos um bocadinho essa culpa. E a Milene diz aqui uma coisa que eu também acho fantástico, que é, por acaso também aguardo o dia em que os meus mais velhos se deem bem. Eu não te entendo. Ela também é filha única e sempre desejei de facto ter muitos filhos, mas se adorassem e se protegessem. Aquilo que eu ouço dos outros é que isso vai acontecer. Sim, mas sim. Eu acho que, pode não ser logo no primeiro dia, mas... Toda a história de vida faz o resto. Eu considero que há muitas variáveis, e ainda por cima, quem me conhece sabe, eu sou de matemática, por isso variáveis é algo que eu lido muitas vezes, mas são muitas as variáveis, isto não tem fórmulas, e nós também aqui não temos de todo dar fórmulas a ninguém. No entanto, o que nós queremos é partilhar um bocadinho estas histórias e o porquê da importância deste livro e o porquê a importância. Eu confesso que fiquei curiosa, será que vocês ofereceram mesmo uma bicicleta ao Francisco? Essa é uma das perguntas que me fazem muito nas escolas das crianças. Perguntam se foi mesmo uma bicicleta. Se assim for, há muitas que ao ler o livro vão querer ter um irmão. Exato, exato. Não, mas o que eu lhes digo sempre é que a história tem partes que são verdadeiras e tem partes que são inventadas, que era para a história ficar mais engraçada, não é? A história partiu de uma parte real, até porque muitas depois pensam mesmo que podem devolver os irmãos, então eu tenho que referir sempre que há uma parte que é verdadeira, que era a parte que Francisco tinha muitos ciúmes do Mano e que realmente se pudesse teria devolvido, mas há outras partes que são ficcionadas, que são inventadas pela minha cabeça, para a história ter um bocadinho de graça e ser mais... E também acho que há aqui um princípio muito importante. E esta situação da bicicleta, de oferecer uma bicicleta ao humano mais velho, pode muitas vezes também ser entendido como uma forma de nós compensarmos que agora a atenção não é toda para ti, isto pode levar a outras questões que não são, se calhar, tão positivas, não é? Pode haver quem questione, ou seja, nós devemos continuar a dar, até costumo dizer aos meus, sempre disse, o amor de mãe e o amor de pai não se divide, multiplica-se. Cada novo filho, eu falo de uma coisa que me aconteceu comigo. Eu, quando tive o segundo, eu tinha quase pesadelos, preocupada com o mais velho. Porquê? É o nosso medo de, por estarmos a dar atenção a um bebê que é totalmente dependente de nós naquela altura, nos descuremos de alguém que é também. E este meus pesadelos, entre aspas, eram alertas, era o meu medo a dizer, não te distraias, olha que o Diogo também ainda precisa muito de ti. É verdade, é verdade. Nós conseguimos dar atenção a todos. Eu, como mãe, sempre tentei, não sei se consegui, porque tentar é o primeiro passo de conseguir, às vezes nós chegamos lá, mas queria-te perguntar isto de mãe de crianças mais pequeninas. A comparação pode ser um fator de criar ciúme nos irmãos, sem que os pais se apercebam? Eu pergunto porque a comparação, e eu sou professora, e é um erro que se comete muito grande na formação de alunos por parte de professores, mas também, inevitavelmente, por parte dos pais. E é uma coisa que eu confesso que é tema para outro debate. Porque nós temos muito esta tentação. Por mais que tentemos, às vezes já nos saiu. A minha pergunta é para ti, como mãe, se isto alguma vez foi fator de preocupação ou se nem sequer nunca pensaste nisso.
Eu fui mais ou menos como a Teresa. Eu também passava a minha vida a correr, a fazer as coisas ao bebê o mais rapidamente possível para depois ter algum tempo de qualidade com o Francisco. Eu estava sempre com medo de não conseguir dar a atenção que o Francisco também merecia, não é? Também precisava. E então tudo o que eu pudesse fazer ou pudesse delegar no pai do bebê, eu delegava para poder passar mais tempo com o Francisco. Mas sim, e eu acho que essas comparações nós fazemos-las e depois as visitas quando vêm cá a casa também fazem essas comparações, porque agora o bebê pequenino precisa de mais escola, agora tens de compreender, tu és o mais velho, e tudo isso magoa a criança, não é? Porque também quer atenção. É verdade. Fazem sempre as prendinhas para o mais pequenino e o mais velho não compreende porque é que agora toda a gente traz prendas para o mais pequenino e ninguém traz prendas para ele. E eu acho que tudo isso a criança interioriza e apesar de serem pequenos, eles percebem. É um assunto muito interessante, essa questão das prendas, porque sempre foi algo que surgiu em conversas entre amigos, também com filhos. Quando é o aniversário de uma criança, isto já aconteceu com alguns casos, há uma teoria que defendem que se é aquela criança que faz anos, é ela que sopra na vela, porque é ela que faz anos. As outras crianças, nomeadamente os irmãos, quando são pequenos, não têm que soprar a vela, porque eles vão ter o dia deles. E a mesma coisa são as prendas. Ou seja, se é aquele que faz os anos, nós temos que dar aos outros todos. Será que isso é correto? Ou será que ao darmos, mais uma vez, vamos provocar ciúmes? É uma pergunta difícil. Sim, isto é uma questão muito complicada, porque eu vejo pelos meus três, os meus três estão sempre a comparar. O Francisco agora já está no primeiro ano, mas antes eles andavam juntos no pré-escolar, andavam na mesma escolinha. Mas agora, se o Francisco tem um aniversário ou se alguém leva alguma coisa, já está o Afonso, porque é que tu comeste um doce e eu não comia um doce na escola? E o contrário é a mesma coisa, porque é que o teu professor deu um ovinho e eu não tive direito? E eu estou sempre a dizer, não se comparem, vocês são pessoas diferentes. É uma das preocupações que eu e o pai temos, é dizer-lhes isso, não se comparem, nós damos o que é necessário e a cada um de acordo com as vossas necessidades, não tem que estar a comparar. Porque eu acho que é intrínseco, não é só os pais que comparam, nem os avós, nem as tias, os próprios irmãos se comparam. Tenham cuidado, por mais que nós os possamos avisar, externamente há este estigma. Há este estigma. E não é por mal. Muitas das vezes é quase inconsciente. E também compete-nos a nós depois gerir com eles, não é? Da melhor forma. Mas sim, eu acho que acaba por ser inevitável. A Sofia também deixou aqui um comentário, acho que é para mim. Ela diz que estou certa que sim, que eu consegui. Pois, não sei, continuo com dúvidas, mas apenas a tua confiança, Sofia. Pronto, mas de facto, eu também quero passar um bocadinho esta ideia de que esta conversa sobre os ciúmes entre irmãos tem que ser feita, tem que ser abordada, por isso é que eu pensei logo na Celina e nós neste projeto pensámos logo que este assunto. Porque não o primeiro? Ok, isto é um curso para grávidas, porque é que vamos falar de irmãos? Primeiro, nós queremos muitos bebés e não tem nada a ver nem com a minha profissão, nem o curso do Amor a Dobrar. Nós precisamos de bebés, porque os bebés são, bebés, crianças, são o melhor do mundo, não é? Como há pouco eu já dizia. E às vezes há muito este medo de dar um segundo, ter um segundo filho, dar um irmão, por causa deste medo. Eu conheço pais que eu acho que não foram ao segundo, um bocadinho por este medo. Não necessariamente só dos ciúmes, claro. Há outras situações. Claro. Ou seja, isto, não sei se tens resposta para esta pergunta. É possível, ou como é que se consegue minimizar os ciúmes entre irmãos? Minimizar. Sim. É mesmo minimizar, porque eu acho que... são tantos fatores que estão aqui em causa que é muito difícil nós conseguirmos anulá-los. Com o Francisco, depois as coisas acabaram por correr bem. Entretanto, a vida dá muitas voltas e quando o Afonso tinha um mês de vida, o Francisco ficou muito doente.
e ficou doente com uma doença rara. Teve de ser internado, ninguém sabia muito bem o que é que ele tinha, pronto, foi muito difícil esse período, porque eu não podia estar a acompanhá-lo no hospital, tinha o bebê pequenino em casa, então tivemos que nos dividir, o pai com um, eu com outro, e foi um período de muita ansiedade e de muitas dúvidas, o que é que seria, qual seria o tratamento, o que é que se podia fazer para conseguir tratar o menino. E nesse período de tempo em que ele esteve no hospital, cerca de 2 semanas, até se descobrir e poder se tratar, o Francisco foi muito paparicado, não é? Está doente, está no hospital, todos vão ao hospital visitar o menino, todos querem levar prendinhas, todos querem dar-lhe mimo e todos querem que ele se sinta melhor, e nesse período ele foi muito, muito mimado. E como não tinha o irmão por perto, era mesmo tudo para ele, todos os mimos. Quando finalmente o Francisco volta para casa, ele vem diferente. Não sei se foi também por este período em que ele teve a atenção toda só para ele, mas o Francisco veio diferente e veio. Será que ele sentiu? Será que ele aí teve a certeza que continuava a ser tão especial como era antes? Exato, pode ter sido, mas alguma coisa mexeu nele e ele ficou diferente para com o irmão. Se ele antes não podia ver, não queria estar ao pé dele, nem queria qualquer contacto, nem tocar-lhe, era o mais longe possível, no fim dele vir do hospital, estava uma criança diferente, já o abraçava, já queria estar perto do irmão, e eu acho que também teve a ver com isto, teve a ver com ele teve a certeza ali que as pessoas gostavam dele. Foram 2 semanas em que as atenções foram muito viradas para ele, em que ele tinha a presença do pai sempre com ele, e depois das visitas, e eu que ia lá também muitas vezes, e aí consolidou a confiança no amor da família, acho eu. E o Francisco, quando voltou para casa, as coisas mudaram. Tanto que os primeiros sintomas que ele teve eram tão... A Milene também diz aqui uma coisa. Para a próxima nós vamos falar contigo, Milene. Ela disse que a conversa era boa a 3. Ela tinha muito para nos contar. Não acredito. E a Alicinha também partilha uma coisa muito gira. Olha que coincidência. Ela tem 2 filhotes que de facto nasceram no mesmo dia, mas com 3 anos de diferença. E a prenda do menino, foi uma bicicleta. Coincidência. Eu acho que assim, eu falo um bocadinho também daquilo que eu ouço e daquilo que eu sinto, e um pouco também da minha experiência. Eu também adorava que me dessem comer à boca, e já era crescida. Não é por isso que eu hoje sou uma pessoa carente. Eu acho que todos os irmãos possam sentir ciúmes, não quer dizer que depois não tenham uma relação muito saudável na vida, quer da adolescência, quer na vida adulta. Eu acho que isto tudo tem que ser levado com alguma seriedade, ok? Não é normal e pronto. Na minha opinião, acho que tem que também ser relativizado, para nós pais não nos sentirmos tão culpados e a sociedade também não nos culpar, ou não nos não nos fazer sentir culpados. Basicamente, é um bocadinho isto que eu resumo aqui. Mas só para falar, eu já agora que falou na outra vez na sociedade, uma das coisas engraçadas, depois eu escrevi o livro e dei o título ao livro, e depois chegou a parte de mandar para as editoras para o livro ser publicado, se alguma editora estaria interessada ou não. E eu tive algumas recusas de editoras devido ao título, porque achavam que era um assunto tabu e que não estavam para apostar num livro que depois podia trazer maus resultados, ou não ter vendas, ou podiam ter más consequências. E algumas das recusas de editoras foi pelo título, foi pelo nome que eu tinha escolhido. Mas olha, se não fosse editora, eu nem precisava ler o livro. Só pelo título, eu comprava logo. Mas pronto, porque é a sociedade ainda a impor pronto, o politicamente correto, e não se pode devolver os irmãos, então funciona assim. Não, é assim, toda a gente percebe este título, que é no sentido figurativo, claro. Mas para uma criança, esse sentido figurativo, na cabeça dele, pode ser realista, não é? E foi assim, pelo menos, que eu interpretei o teu título, mas é assim, para adultos, não é? Este título diz muito, se formos ao fundo da questão. Ou seja, é um livro infantil, eu leio ao meu Henrique, que é o meu bebê, pelas imagens, porque acho que é importante começar a estimular nele a leitura e as palavras. Ele não percebe nada, mas de facto, olha, a Sofia Santos diz, eu adorei logo também pelo título. Pronto, eu também confesso
foi muito por aí, e até já partilhei contigo, porque é que o livro não veio quando eu tive o meu Francisco. Não sei, olha, não sei se teria sido melhor, mas pronto, eu acho que é muito bom estas partilhas, porque nós temos que perceber que não somos casos isolados. Exato. E que às vezes é nesta troca de aberta, sincera, sem filtros, porque eu acho que é uma coisa que nos diferencia muito das crianças, é que nós temos imensos filtros e acho que deveríamos tirar alguns, principalmente para falarmos de mãe para mãe, de mulher para mulher, de família para família, porque se o fizéssemos, se calhar ajudávamos algumas pessoas que sentem que elas são casos únicos ou raros, e se calhar não são. E é um bocadinho também este o objetivo destes diálogos com amor. Quero-te agradecer mais uma vez. Obrigada, eu aqui agradeço. Não quero de facto, que nos alonguemos muito mais. Quero deixar-vos o convite, e a ti também, claro está, para continuares a acompanhar os diálogos com amor. Nós, na próxima sexta-feira, vamos estar à conversa com extraordinárias. Vamos estar à conversa com a Rita, que é terapeuta da fala, e com a doutora Catarina, que é dentista, e que também estão ligadas a este projeto. E vamos falar de chupetas. Chupetas. É outro assunto muito, muito, muito curioso. Muito curioso. Provavelmente, e inevitavelmente, não interessará a toda a gente, mas eu acho que é sempre uma aprendizagem, porque o uso da chupeta não é algo que esteja literalmente relacionado só com o bebê. Ou seja, isto pode ter repercussões para o futuro, e eu acho que é importante ouvirmos a opinião de duas especialistas em áreas distintas, mas mais uma vez vos digo, não vão sair daqui com certeza nenhuma. Nós não temos a varinha mágica, ok? Nós partilhamos conhecimento. Agradeço imenso a todas as mulheres e homens e mães e pais que estiveram aqui, mas muito especialmente a ti. Parabéns por este livro maravilhoso. Parabéns pela tua família linda. Eu tenho acompanhado nas tuas redes sociais. E eu acho que assim, 3 é o número perfeito. Isso. Bora lá. Sim, não se pode pensar muito. Muito obrigada, Magda, também, à Sofia, à Licínia, à Milene, à Diana, às Sofias, a todas as pessoas que estiveram aqui a ouvir-nos. Espero que tenham gostado e esperamos por vocês nos próximos Diálogos com Amor. Um beijinho enorme, Celina também. Obrigada, e obrigada pelo convite. Obrigada. Até breve. Obrigada.